Oi, colegas e amigos da segunda jornada de música antiga da UFRN. Eu vim aqui apresentar para vocês alguns aspectos da minha comunicação intitulada Uma Ideia de Flauta Doce, Concepções do Início do Século XX. Me chamo Luciana Gifone, sou professora do curso de música da Universidade Estadual do Ceará e essa comunicação traz alguns resultados da minha pesquisa de doutorado, recém-defendida na Universidade de São Paulo, no programa de música, com a orientação da professora Mônica Lucas. Então, eu vou trazer algum aspecto discutido na minha tese em relação à ideia de flauta doce, num período em que esse instrumento era pouquíssimo conhecido e muito menos investigado do ponto de vista da pesquisa musical acadêmica. Então, o que eu trago aqui são reflexões e apontamentos de alguns estudiosos, pesquisadores, que hoje em dia são considerados pesquisadores amadores, porém, na verdade, eles levavam muito a sério seus estudos e eles tocaram no assunto da flauta doce, abordaram esse instrumento, alguns de uma forma mais aprofundada e outros de uma forma transversal em relação a uma preocupação com outros assuntos. E esse pequeno núcleo de estudiosos lançou artigos e publicou livros e capítulos de livros que eu investigo nessa pesquisa e busco captar as principais concepções acerca do instrumento naquele momento. Esse núcleo que eu me refiro é um núcleo que se reunia num circuito cultural de pesquisa musical na Inglaterra, na virada do século XIX para o século XX, e eles se encontravam junto a uma instituição chamada Musical Association, onde eles ministravam palestras e tinham também concertos e discutiam os assuntos de interesse deles. E a flauta doce aparece então nesse contexto, sendo investigada de uma maneira bem aprofundada pela primeira vez desde muito tempo, há mais de um século praticamente, sendo abordada diretamente, né, por um pesquisador chamado Christopher Welch. Então ele é um dos principais que eu investigo, seus textos, suas ideias, e também as concepções de flauta doce de alguns de seus colegas que também trataram do assunto, como o pesquisador e flautista John Finn, também Thomas Lee Southgate, também Joseph Coxbridge e também o Francis Galpin. Então, esses textos foram analisados e a gente pôde, a partir disso, levantar algumas ideias do que se pensava sobre flauta doce naquele momento histórico, que depois veio, de uma forma tão importante, significar uma mudança de pensamento em relação à música antiga como um todo, em relação aos instrumentos chamados históricos, e em particular esse instrumento, a flauta doce. Uma das concepções mais interessantes foi a questão da categoria FIPO, para definir essa classe de instrumentos a qual a flauta doce pertenceria, né? E o resgate e a discussão acerca desse conceito de FIPO foi algo bem interessante que levantou muito debate e que, na verdade, esse autor Welch, ele defende
a explicação e boa compreensão desse termo e a utilização desse termo, que acaba por ser realmente incorporado no vocabulário da flauta doce até praticamente os anos 80, para definir o instrumento como tem a ver um pouco com a questão do bocal dele, né? Parece um pouco com a ideia de bloco, mas não é exatamente a ideia de bloco, e também um pouco com a ideia do apito, ou dos instrumentos que tem na cabeça essa tecnologia, digamos assim, do formato do apito, com esse estreitamento do bico do instrumento nas flautas verticais, ou mesmo do próprio canal em que esse ar passa nesse momento em que se sopra o instrumento, em que se estreita esse canal, né, que seria o próprio fipple, né? E o Welch vai resgatar ali desde a concepção de Francis Bacon, e traz uma discussão bastante interessante em relação a isso. Outra concepção muito interessante e relevante é a noção de que a flauta poderia ter um furo no seu bocal e que isso seria realmente constitutivo do instrumento, porque havia um instrumento dessa maneira, com esse furo, em um museu na Inglaterra, o Museu South Kensington, que na verdade depois virou o Museu Albert Victoria, né? E havia um exemplar dessa forma, então se acreditava, ou alguns autores até referenciados, assim, importantes, falaram que isso era realmente característica do instrumento, esse furo no bocal. E o Welch vem desfazer essa concepção e criticar bastante, e conseguiu realmente excluir esse tipo de ideia acerca da flauta doce em seus debates e a partir do seu livro, né, que foi publicado em 1911 e serviu de marco mesmo para o estudo da flauta doce, sua história, sua prática e seus conceitos e sua forma de fazer música no século XX. Né? Ele foi pioneiro nisso. Um outro aspecto bastante relevante é a ideia da quantidade de furos. Havia um pouco de confusão em relação a isso. Alguns mencionavam de 6 furos, né? Outros mencionavam de 7 furos. Isso também era foi um pouco discutido. E também em relação ao próprio termo, o nome que se chamava flauta doce. Havia um nome de referência que todos se referiam de uma forma bastante natural, que era flûte à bec, né? Os próprios ingleses chamavam com esse termo francês. E o que o Welch fez foi uma operação mesmo de resgate simbólico e cultural do termo recorder, e a aplicação desse termo, a explicação dessas origens desse termo e a utilização desse termo para se referir ao instrumento, abandonando esse nome de referência do vocabulário comum para se abordar um instrumento na Inglaterra. E para encerrar essa fala, que de jeito nenhum busca esgotar o assunto, apenas quero compartilhar com vocês uma parte dos meus interesses nessa pesquisa e uma parte desses resultados, e deixar para discutir melhor pessoalmente, conversar mais detalhes de cada coisa, né? Espero que sim. Bem, mas para encerrar, eu gostaria de falar de uma última concepção muito interessante que perpassa todos os textos e que aparentemente pode
ser colocado diante de um pesquisador desatento, né, como algo natural. Mas eu observei que todas as vezes em que a flauta doce é referida para ser explicada, enquanto o que seria esse instrumento, ela é colocada como instrumento do passado, como instrumento que não existe mais, como instrumento que fez parte de uma época e que não existia mais naquele momento presente. Então, não se tinha nenhum tipo de discurso em relação a revival, renascimento, de se tocar esses instrumentos novamente para compreendê-los melhor, mas sim um desejo de compreendê-los dentro de seu passado, enquanto algo que fazia parte da história, no caso da Inglaterra, de uma história muito importante, de muitas referências culturais, geralmente ligadas ao prestígio da nobreza, aos antigos reis, e também a sua importância e relevância no gosto de todos os ingleses na época do Renascimento, na época do Barroco, e ressaltar que esse instrumento ele era o favorito e que depois ele foi substituído em termos de gosto, né, pela flauta transversal. Então, essa concepção de que a flauta doce era, né, flauta doce era, na hora de se explicar, foi algo também que eu observei como bastante interessante de ressaltar, olhando aqui desse nosso tempo futuro e sabendo de tudo que aconteceu ao longo do século XX com o nosso instrumento querido. Agradeço demais a atenção de vocês e que a gente se encontre no evento. Deixar meu contato aqui para quem se interessar em conversar mais.